Boa noite, pessoal. Iniciando mais um MP acadêmico do Ministério Público do Estado de Sergipe, agora na modalidade live. Aguardando a entrada de todos, desde já saudando a todos os presentes. Meu nome é Sandro Costa e eu vou estar aqui apresentando o MP acadêmico hoje, com um convidado muito especial. O promotor de justiça do Ceará, especialista na matéria eleitoral, Igor Pinheiro, autor de vários livros. Já estou vendo aqui os colegas entrando, alunos, sejam bem-vindos. Professor Igor já se encontra presente, vamos convidá-lo. Maiores. Boa noite, doutor Igor, tudo bem? E aí, Sandro, tudo bom? Boa noite a todos e todas, né? Como dizem aí no popular, é um grande prazer estar aqui no MP Acadêmico para a gente tratar desse tema tão palpitante em 2020. Muito bem, nós ficamos honrados e agradecemos sua presença, né? Além de ser um colega competente, atuante aí no Ministério Público do Ceará, é um estudioso da matéria eleitoral, né? Com vários livros publicados, está até com a obra sendo lançada agora, novíssima, né, doutor Igor? Né? Qual o nome da obra? É a nova campanha eleitoral, a coletânea exatamente em cima das mudanças promovidas pela Emenda Constitucional 107 de 2020, em que estou eu, o doutor Henrique Neves, ex-ministro do TSE, o também promotor Rodrigo Zilio, do Rio Grande do Sul, também promotor de Minas Gerais, Edson Rezende de Castro, doutor Igor Jorge, delegado de polícia em São Paulo, que é hoje um dos maiores especialistas na área do combate à criminalidade informática, que tratou exatamente da investigação criminal tecnológica. Então, é uma obra que, de fato, veio aí para fechar a pesquisa de 2020. Muito bem, né? Também está com obras fantásticas publicadas, né? Um tratando só sobre condutas vedadas em campanhas eleitorais, não é isso? Qual o nome do livro? Condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral e crimes eleitorais e conexos, ambas publicadas aí pela editora JH Mizuno, todas na segunda e terceira edição, respectivamente, e livros já citados aí pelo TSE, pelos TRS, que tem servido aí de norte, graças a Deus, como um guia de orientação para advogados, para promotores, para juízes, candidatos, enfim, todos que estão preocupados em fazer das eleições um jogo de concorrência limpa, leal e honesta. Muito bem, né? E o doutor Igor, ele está dando um curso agora ao Ministério Público do Estado de Sergipe, curso específico aí para a prática de eleitoral para o Ministério Público. Está sendo um curso muito bom, muito profundo, né? Aproveitamento grande aí dos conhecimentos do professor Igor Pinheiro, né? Antes de iniciarmos, né, importante ressaltar aí, o doutor Igor é especialista, mestre e doutor, né, doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa, coordenador de diversas pós-graduações do Renato Saraiva, mais aqui de 4 que eu estou contando, né, além desses livros todos, que são livros bons, né, já tive a oportunidade, inclusive, de ter acesso à obra do doutor Pinheiro, e nós recomendamos aí. Eleitoral é uma área, né, que eu diria que ela é trabalhosa em direito, porque eleitoral, ele muda, a cada 2 anos mudam as regras. E aí aquela base, né, que é uma área onde basicamente o TSE faz resoluções, às vezes, que valem mais até do que a própria norma. Então, uma área em que as pessoas que atuam, os operadores que atuam nessa área, têm que estar se atualizando diariamente. E o doutor Igor, ele é muito atualizado, sempre aí em dia com os posicionamentos jurisprudenciais, com as novidades normativas e, enfim, domina uma área que poucos dominam, né? Quem atua no direito eleitoral, como por exemplo eu estou atuando hoje, a gente percebe não só nossa dificuldade, mas como também uma certa falta de preparo, né, em operadores que têm atuado nessa área aí, e esse preparo é fundamental para que a gente possa ter um direito fluindo da melhor forma possível e que
né, as demandas, as lides, elas sejam resolvidas rapidamente. Quero saudar a todos os presentes, os parceiros, os estudantes, né, e sem maiores delongas, vamos para o nosso convidado especial, que é o doutor Igor, né, doutor Igor? E aí já fazendo aqui uma temática de uma conjuntura atual, né? É a pandemia. Né? Vivemos um momento ímpar de pandemia, né, que afetou inclusive o calendário das eleições, que há temores de que pode afetar lá o dia da eleição propriamente dito, em função de aglomerações, etc. E que, né, criou uma nova gama de possibilidades de ilícitos eleitorais. Né? O que o senhor tem a falar sobre isso? Sandro, infelizmente fomos aí acometidos pela pandemia da Covid-19 e a política ela é dinâmica, né? Já diz o ditado. E Maquiavel, que é o grande inspirador, ainda que inconsciente, dos políticos brasileiros, traz aí a lição de que na política vale tudo, inclusive se aproveitar da desgraça humana, da situação de miserabilidade, para tirar proveito. E foi isso que nós vimos aí nesse período de isolamento social, em que efetivamente os políticos proibidos de terem maior contato com a população passaram a adotar uma estratégia também decorrente de marketing político eleitoral já consagrada, da caridade. Na verdade, o ano eleitoral ele faz surgir, ele faz brotar, ele faz aflorar com maior intensidade esta caridade dos candidatos, ou dos pré-candidatos, melhor falando, de modo que passam todos a se preocupar maciçamente em ajudar, em colaborar aos mais necessitados. Não foi diferente na pandemia, vimos aí diversos pré-candidatos, sejam gestores, sejam não gestores, fazendo doações de álcool em gel, de itens de segurança, de cestas básicas, enfim, de toda uma gama de ações assistencialistas, ao passo de realização de promoção paralela, porque ninguém está proibido de ser bom, ninguém está proibido de ser caridoso, ao contrário, todos nós devemos exercer o nosso lado bondoso e humanitário. Porém, quem quer fazer o bem, quem quer simplesmente ajudar o próximo, não precisa estar fazendo superexposição, não precisa estar divulgando, patrocinando, fazendo alusão à campanha eleitoral. Isso que, inclusive, é um crime eleitoral que poucas pessoas conhecem, e aqui vou aproveitar o ibope do programa, para a gente poder exatamente esclarecer. O artigo 334 do Código Eleitoral traz um dos dois crimes eleitorais que tem pena de cassação de registro ou do mandato. E se você, meu amigo, minha amiga, que está aqui nos assistindo, tem conhecimento de algum fato, de algum pré-candidato que na sua cidade ficou realizando doação de bens durante a pandemia, mas além de fazer a doação, ficou se mostrando, né, como diz aqui no Nordeste, nas redes sociais, patrocinando isso, fazendo alusão, dizendo que é o tal, que é o danadão, que isso é só uma amostra do que ele vai fazer pela população, comunique, procure o promotor da sociedade, mande uma denúncia anônima, mande um direct, um e-mail, uma carta anônima, mas não fique calado, porque é esse tipo de gente que nós não queremos na política, porque nós precisamos de pessoas na política que estejam, de fato, tão somente preocupadas em trabalhar no interesse público, né, na satisfação das necessidades alheias, sem qualquer espécie de vantagem. Então, anotem aí, artigo 334 do Código Eleitoral, é um crime de alta potencialidade, porque tem pena de cassação do registro do mandato, e certamente, se você der uma pesquisada aí no Instagram, no Facebook, dos pré-candidatos da sua cidade, você vai encontrar alguma conduta que se assemelha a isso que eu estou dizendo. Não é não, Sandro? Com certeza, Igor. Igor, é importante ressaltar, né, que o altruísmo não está proibido, Não. que a solidariedade não está proibida, né? E aí eu estava assistindo na sua aula, inclusive, né? Você próprio presente como autor, né? Que quem faz o bem não precisa ficar divulgando, né? Como é que você explica isso? Exatamente, né? Isso, para quem acredita, isso é uma lição bíblica, né? A mão direita dá e a esquerda não precisa saber que está dando. Mas, infelizmente, o político sobrevive dessa estratégia de caridade exacerbada com aproveitamento. E nós temos que ficar
atentos. É importante, meus amigos, olha, o promotor, por mais bem intencionado que seja, por mais trabalhador que ele seja, ele nunca vai dar conta de saber de tudo que acontece na cidade. Até porque são vocês que estão aí nos bairros, nos distritos, que conhecem as lideranças, que têm uma possibilidade até de canalizar, de procurar esses elementos e dar conhecimento aos promotores. Portanto, eu repito, peguem os fatos, comuniquem aos promotores da cidade de vocês, que certamente as providências. Muitas vezes os promotores e as promotoras não fazem algo que você, cidadão, cidadã, espera, mais enérgico, de maior efetividade, porque não chega a nós a informação, que compreenda. Digamos que você tem lá o entregador de pizza, o dono do restaurante X, o dono do bar Y, lá no bairro, da cidade distante, do distrito distante. O promotor não tem condição de saber que aquele indivíduo está fazendo campanha antecipada se não tiver uma informação que chegue a ele. E aí a informação chegando, sim, aí o promotor pode canalizar essa informação para dar uma especial atenção, fazer uma investigação sigilosa e a partir daí termos de fato operações deflagradas. Então, ajudem o Ministério Público, como o Sandro disse, a caridade não está proibida, a caridade sempre é bem-vinda, sempre é recomendada, mas a caridade desinteressada, a caridade sem qualquer finalidade eleitoreira, que é exatamente o que o crime do artigo 334 pune. Pois é, né? E é importante ressaltar também que as denúncias e reclamações elas têm que ter fundamento, tem que indicar os fatos efetivamente, né? É muito comum em eleição também os candidatos de oposição ficarem, né, provocando justiça eleitoral e etc., que pode constituir outro ilícito eleitoral, não é isso, Igor? Exatamente. Ministério Público, Polícia Federal, existem para investigar. Não tem só a obrigação, tem o dever, o compromisso ético de fazer. No entretanto, como o Sandro disse, é muito comum que no jogo da política os adversários queiram usar as instituições de fiscalização para fazer um denuncismo irresponsável, para fazer uma série de conspiratas de dossiês falsos, voltados tão somente a desviar a atenção. É uma estratégia já conhecida, quando se tem um promotor já com certo tempo de estrada, isso não afeta muito, mas considerando muitas vezes a boa-fé do promotor, ainda que experiente, ele pode embarcar em uma denúncia falsa. E essa denúncia falsa, ela configura, desde 2019, o crime de denunciação caluniosa eleitoral. E percebam, é um dos crimes eleitorais que tem maior pena. Se os senhores forem olhar o crime de corrupção eleitoral, que em tese deveria ser um crime de muita punição severa, lá tem-se pena de 1 a 4 anos. Quando se fala de denunciação caluniosa, a gente tem pena de 2 a 8 anos. Exatamente o dobro da pena. É um crime que não comporta, por exemplo, aqueles acordos que vocês conhecem, como os acordos da cesta básica, ou transação penal, suspensão condicional do processo. Só vai caber, no máximo, aí o acordo de não persecução penal, a depender da linha também que o promotor adote, se esse tipo de crime comporta ou não esses acordos. E tomem cuidado, porque há uma tendência, há um movimento também na doutrina, no sentido de que alguns crimes, né, os mais graves, dentre os quais está a denunciação caluniosa, para que seja celebrado um acordo de não persecução penal, seria necessária a inserção de cláusula de renúncia à candidatura presente ou futura. Então, é um crime que as pessoas hoje têm que pensar 2 vezes. Quer denunciar? Ótimo, está no seu direito, está no seu papel de cidadão. É dever do Ministério Público apurar. Agora, denuncie somente se você estiver, pelo menos de boa fé. Ninguém aqui quer que você faça uma denúncia já com todas as provas, até porque esse é o papel do Ministério Público. Mas é preciso que você não age de má fé. É isso que o crime pune. É quem age deliberadamente de má fé, fazendo representações contra alguém que sabe que é inocente, mas tão somente para prejudicar uma pré-campanha ou uma campanha já estabelecida. E é importante ressaltar, né, atualização, né? Denunciação caluniosa eleitoral é de 2019 a operação, não é isso? E você acabou de falar do acordo de não persecução penal, que entrou em vigor agora no início do ano, em janeiro, né? Na lei anticrime, que é o 28A. Então, assim, são coisas
sempre atuais, né? Que a gente tem que estar muito, digamos, atualizado para trabalhar na área eleitoral. Uma coisa interessante nessa questão eleitoral é o seguinte: estava falando de distribuição de bens com intuito, né, eleitoreiro. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, né? Tem gente que está distribuindo máscara, né? O simples álcool. E falar isso é insignificante, não afeta muito, não, né? Qual é o seu entendimento a respeito disso? Veja, pessoal, a distribuição de máscara, a distribuição de álcool em gel, ela é uma ação, como a gente já falou no início, de ajuda humanitária, de solidariedade, de irmandade, que a priori não tem qualquer legalidade. Porém, se você tem, como eu vi vários casos já, um indivíduo doando a máscara com a logo do partido, um indivíduo doando a máscara com o número do partido, ou com apelidos pelo qual aquele indivíduo é conhecido, ou com frases de efeito, né? Ah, estamos juntos, contem comigo, etc. Qualquer frase que traga essa conotação eleitoral, que traga essa alusão à eleição que vai vir, isso configura, a priori, indício suficiente para que você denuncie ao promotor pela prática do crime do artigo 334. Mas, não só no crime fica essa questão. A gente tem aí também a perspectiva de um ilícito cível chamado abuso de poder econômico, que é exatamente quando um pré-candidato ou um candidato se vale de recursos financeiros ilegais ou em excesso para patrocinar a sua pré-campanha, desequilibrando a igualdade de oportunidades, que é muitas vezes o que esse tipo de comportamento procura fazer. Né? A gente sabe que quem recebe brindes, quem recebe doação, gera uma sensação, primeiro, de gratidão, e segundo, de esperança, de expectativa de que se aquela pessoa for eleito, continuará esse tipo de comportamento. É por isso que se pune tão severamente quem é condenado, por exemplo, por abuso de poder econômico, ficando até 8 anos inelegível. Quem é punido com crime de cassação do registro do mandato está no crime do artigo 334 e assim por diante. Então é importante, de fato, que vocês vejam essas situações, tá bom? Ô Igor, tem umas duas questões, mas vamos lá. Primeiro, em relação à pandemia, né? Em termos gerais, o que mudou nas eleições de 2020 até esse momento? A gente pode dizer que, de fato, a pandemia ela mudou a forma de fazer a pré-campanha, porque o corpo a corpo, né, o chamado corpo a corpo, o contato, as visitas, as reuniões, ficaram de stand-by, ficaram sobrestadas por um bom tempo. A gente já começa a ver o retorno de reuniões políticas, que são reuniões políticas, digamos, criminosas. Criminosas porque descumprem o artigo 268 do Código Penal, é importante dizer isso. Nós temos ainda uma situação de quarentena. Há uma flexibilização, mas a orientação geral, né, não dá para falar para o Brasil todo, mas a orientação geral ainda é de isolamento social, de só haver reunião ou saída das pessoas em caso de necessidade. E aí, quando você se depara com fotos, com postagens de dezenas ou centenas de pessoas reunidas na casa para um churrasco, para um jantar, para um comício pré-eleitoral, isso de cara já é crime comum, né, crime eleitoral, do artigo 268 do Código Penal. E, exatamente por essa restrição das reuniões, dos encontros promovidos pelo isolamento social do coronavírus, surgiu essa exacerbação, que já era uma tendência, da campanha ou da pré-campanha virtual. Os candidatos, pré-candidatos, tiveram que efetivamente migrar para uma ação mesmo massificante nas redes sociais. Tanto que vocês, se tiverem a curiosidade de consultar aí o Instagram, o Facebook dos pré-candidatos, vocês vão ver a quantidade de postagens aí do final de fevereiro, começo de março para cá. Porque não havia outra forma de fazer. E, meus amigos, há um ditado básico, né, na política que diz que quem não é visto não é lembrado. Então, a exposição, a superexposição nas redes sociais foi a forma que se encontrou para isso. E essa foi a primeira mudança, efetivamente, que você
pode apontar aí para as eleições de 2020. A segunda foi mesmo decorrente aí da alteração do calendário eleitoral, que trouxe inúmeros reflexos, né, com a postergação de diversos eventos, como propaganda eleitoral, convenções partidárias, etc., que tem repercussões práticas, indo até mesmo a questão da diplomação lá em 18 de dezembro, tá bom? Pois é, e uma questão interessante, né, que você está comentando hoje no curso, que eu achei interessante. Há um costume, né, de se fazer aquela lei seca no dia da eleição. Eu gostei muito dos seus comentários. Se você puder fazer essas considerações agora. Meus amigos, vejam, não existe lei seca. É bom a gente deixar sempre muito claro. A gente sabe que quanto menor a cidade, maior a rivalidade, maior a tensão da campanha eleitoral. E o álcool, efetivamente, é um potencializador de disputas, de rixas, de briga, de confusão. E calcado exatamente nessa premissa básica da realidade, muitos juízes eleitorais e promotores comungam do entendimento de baixar a lei seca via portaria dos juízes, proibindo a comercialização de bebida alcoólica no dia da eleição, determinando o fechamento de bares, de estabelecimentos de bebida alcoólica, etc. A despeito de toda a boa vontade, de compreensão perfeitamente do que se quer com isso, a gente, num Estado de Direito, como o que nós vivemos, temos que seguir as regras do jogo. E a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 39, diz claramente que não há crime sem lei anterior que o defina, nem apenas sem prévia combinação legal, dispositivo repetido pelo artigo 1º do Código Penal. Então, meus amigos, portaria de juiz não é nada, não tem validade jurídica nenhuma para que você, dono de estabelecimento comercial, fique proibido de abrir o seu comércio no dia da eleição. Portaria nenhuma de juiz eleitoral tem a potencialidade de permitir que você que está tomando uma cerveja na sua casa, na calçada da sua casa no dia da eleição, seja admoestado pela polícia, fique obrigado a jogar a garrafa, a latinha fora, sob pena de ser conduzido para a polícia. E mais, que é o que eu defendo, é obrigação do promotor se deparar com uma situação dessa, não simplesmente fazer proposta de acordo de transação penal, obrigação do promotor determinar o imediato arquivamento, porque isso é claramente inconstitucional, isso é, ao fim e ao cabo, um abuso de poder. Não vou dizer abuso de autoridade, porque o crime de abuso de autoridade instituído pela Lei 13.869 de 2019 pressupõe o dolo específico de que os agentes pratiquem determinado comportamento deliberadamente para favorecer, prejudicar ou para satisfação pessoal, o que não me parece que seja o caso, já que há sim um interesse público subjacente nessas portarias, mas que, independente disso, são portarias legais e inconstitucionais, inclusive de acordo com diversas decisões já do Tribunal Superior Eleitoral. Mas fiquem atentos, meus amigos. O fato de não ter a lei seca, o fato de você não poder ser preso por conta da lei seca, não significa dizer que você pode estar fazendo baderna, arruaça, galhofa no dia da eleição. A lei de contravenções penais continua em vigor e no seu artigo 68, lá está dito que é delito, né, perturbar a tranquilidade com gritos, algazarras, instrumentos sonoros, etc. Então, ainda que não seja crime, é contravenção penal, e aí sim você vai ser conduzido para a delegacia, aí sim o promotor pode te enquadrar e fazer uma transação penal. Ok, obrigado, Igor. Tem uma pergunta aí da Duda Pereira, que tem um blog, né, perguntando o que acontece com pré-candidatos que fomentam aglomeração nesse momento de pandemia. Ele é autor material do crime do artigo 268 do Código Penal. Basta você chamar a polícia, basta você denunciar o Ministério Público. O fato dele ser pré-candidato não autoriza ele estar indo de encontro às orientações sanitárias. Se na sua cidade, efetivamente, há há um ato, né, normativo do prefeito ou do governador dizendo que aquela localidade está em regra de isolamento social ainda moderado e que estão proibidas as aglomerações,
descumpriu ou estimulou o descumprimento é crime, ou no mínimo incitação ao crime. Então fica fácil aí. O Arthur, grande Arthur aí lá de Xeramobim, foi estagiário quando eu era promotor lá, viu, Arthur? Em sua homenagem aqui à Polícia Federal. Eu percebi aí que ele mandou um recado mesmo para você, né? Deixa eu te perguntar o seguinte, meu amigo. Não só complementar, na verdade, né? Não sei se a Duda queria isso também, mesmo que o candidato não esteja presente, né? Porque às vezes marca reunião em nome do candidato, mas o candidato não vai, mas é o candidato que liga, seus cabos eleitorais, etc., né? É bom lembrar que pelo artigo 29, né, o agente não precisa exatamente executar o É, verbo material do tipo, né? isso, Basta, na verdade, induzir ou instigar, que vai ser, né, em concurso de agentes. com Mas é certeza. isso. Vamos falar de um outro tópico também agora que é bem interessante, né? Mas antes desse tópico, tem uma dúvida. Dia de eleição, sempre tem boca de urna. Né? Mudou alguma coisa aí na boca de urna esse ano? A boca de urna continua sendo lá o crime do artigo 39, parágrafo 5º da Lei das Eleições, crime de menor potencial ofensivo, né, que submete o agente a esse tipo de acordo. Entretanto, se você pegar um promotor muito chato, muito arisco, né, muito rígido, pode ser que ele siga a linha de pensamento e dizer que esse tipo de crime ele macula tanto a igualdade de oportunidades que efetivamente não há resposta efetiva no acordo, e aí a pessoa seria submetida a uma ação penal. Ah, corre ser preso? Não, não vai ser preso. Vai pagar uma pena de prestação de serviço à comunidade, no máximo. Mas você vai ostentar eventualmente o título de condenado, né, de criminoso por um tempinho, e eu acho que ninguém quer isso daí, tá bom? Ah, com certeza. Inclusive, a última eleição municipal que eu participei, né, que foi a de 2016, a última, não foi isso? Não, Isso. é 18. isso mesmo. 18, né? Então, a última eleição municipal que eu participei, na verdade, a gente colecionou lá 15 prisões em flagrante por boca de urna. Né? Mas as outras 15 que o comandante do batalhão lá também prendeu, ficaram 30 para transação penal, né? E a metade dos recursos arrecadados foram para ir para Almir do Picolé. Mas todos lá aprenderam que boca de urna não pode, gente. Tem regras no jogo. Não dá É. para ignorar essas regras. Agora, uma outra questão importante é a seguinte: existe, né, na Lei 9.504 algumas condutas que são restritas, que são vedadas a agentes públicos, né? E você tem uma pesquisa, uma obra que trata basicamente disso, né? Eu queria que você falasse sobre esse tema para a gente, por favor. É verdade. A Lei das Eleições, entre os artigos 73 e 77, traz uma série de limitações à ação dos agentes públicos em eleitoral, exatamente para que se evite o uso da máquina pública. O Walter, só responder o Walter aqui, a distribuição de camisas da cor do partido antes do dia da eleição pode configurar crime? Veja, Walter, o artigo 39, parágrafo 6º da Lei das Eleições proíbe distribuição de material gratuito de propaganda. Isso é um ilícito cível que submete o agente ao recolhimento do material. Se é um simples ato de doação para correligionários no dia da eleição, fazerem movimento coordenado de cores, isso daí a priori não é crime, mas você precisa lembrar que no dia da eleição, o indivíduo pode usar a blusa do seu partido, do seu candidato. Então, se você é petista, você pode ir com a blusa do Lula livre, Lula não sei o quê, Dilma heroína. Se você é anti-PT, você pode ir com a blusa do Bolsonaro, com a blusa do mito, com não sei o que mais. Se você não é nada, você pode ir com uma blusa branca, dizendo que prende todo mundo, é anarquia, você tem o direito à livre manifestação. Mas a sua manifestação no dia da eleição é estritamente individual e silenciosa. Se você gritar o nome do candidato ou do partido de eleição, você pode e deve ser preso, porque a manifestação é individual e silenciosa. Você pode ir todo apapagaiado, com o boné, com o óculos, com a máscara, com a blusa, com a bermuda, com o brinco, com a pintura no rosto, calado.
Se falar número e nome de candidato, é crime. Agora, se você tem o direito de ir calado, todo apapagaiado, você não tem o direito de fazer ajuntamento, aglomeração de gente para fins de propaganda ostensiva de uma determinada candidatura, porque você pode ser enquadrado no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2, tá bom? Da Lei das Eleições. Então, a gente tem que saber exatamente separar essa situação, beleza? Muito bem, foi Então, ótima a sua pergunta. se tiver em vigor esse isolamento no dia da eleição, a aglomeração vai se enquadrar, teoricamente, em dois tipos agora, né? No 268 e nesse aí da Lei 9.504, né? Interessante isso. Só agradecer a Walter aqui, saudá-lo. Walter é colega nosso do Ministério Público de Sergipe, lá de Laranjeiras, está fazendo curso com a gente também, né? E Show. saudar aí nossa colega Joelma, está fazendo a pergunta agora, que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais do Estado. Então tá aí, Joelma, com a pergunta. Fique à vontade para responder. E aí, grande Joelma, esse ano com o uso de máscaras vai ser difícil não aglomerar. É verdade, vai ser difícil, né? Mas cabe aí a nós, promotores, né, diligenciarmos, até fazermos campanhas de esclarecimento. Aliás, é muito importante iniciativas como essa aqui do Sandro, do MP Acadêmico, de trazer o Ministério Público para perto da sociedade, isso é indispensável, porque o nosso objetivo não é sair por aí punindo as pessoas, prendendo as pessoas. O nosso objetivo é manter a legalidade. E muitas vezes as pessoas cometem atos ilegais, até criminosos, desconhecendo. Essa é a verdade, né? Um país de ignorância, analfabetos como é o nosso, quanto menor a cidade, maior o número de pessoas ignorantes e a proximidade da população com o Ministério Público, o Ministério Público sendo visto, sendo ouvido, tendo voz e vez para que se apresente, diga o que pode, o que não pode, facilita muito o trabalho. Então, a gente precisa também intensificar esse tipo de esclarecimento à medida que o dia da eleição vai chegando, para que a gente evite trabalho, né? Porque isso dá muita dor de cabeça no dia das eleições e essa questão da aglomeração é difícil. A Joelma disse que não creio nessa ignorância. Eu sou muito cético também, sabe, Joelma? Eu sou uma pessoa que não entra naquela discussão do sexo dos anjos, de quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, se a pessoa vende o voto porque tem quem compra, ou só tem quem compre o voto porque tem quem vote. Eu costumo dizer que isso é uma simbiose criminosa e que a gente nunca vai encontrar uma resposta exata, mas eu ainda acredito que algumas pessoas efetivamente agem por ignorância. Não as principais, não, né, aquele cabo eleitoral profissional. Não à toa, né, a gente sabe que véspera de eleição as pessoas adoram ir para a calçada olhar para o céu, acho que esperando, né, a passagem de um meteorito, né, de um cometa, né, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, se você me permite, tem até um episódio que aconteceu comigo e Fique à ele é muito, vontade. caricato. Na verdade, são dois, mas vou contar só um por causa do nosso tempo. Certa vez eu trabalhei numa comarca chamada Trairi e depois de 6 meses, eu lembro demais, eu comecei em janeiro lá, que fui promovido, e aí, quando cheguei em janeiro, a primeira coisa que me disseram foi, cuidado, o juiz de lá é um bandido. Aí eu disse que isso que é uma recepção. Aí quando cheguei na cidade, primeiro dia que eu cheguei, uma pessoa me procurou e disse, doutor, o juiz é um bandido, eu tenho prova contra ele. Aí, sei que a coisa caminhou, e no frigir dos ovos só ficou eu. Eu consegui afastar o juiz, consegui afastar o prefeito, consegui afastar o delegado, consegui afastar o comandante da polícia. Foi todo mundo, só ficou eu. Aí veio todo mundo substitutindo. Aí estava todo mundo pianinho no dia da eleição. E o juiz que chegou lá para substituir esse juiz, que hoje é ex-juiz, foi demitido, aliás, é o primeiro juiz demitido, exonerado da história do Ceará. E eu e o juiz estávamos fazendo aquela famosa ronda, né? Aquela volta na véspera da eleição. E lá para as 11 horas, 11h30 da noite, passamos numa comunidade bem distante e todo mundo na calçada de novo, lá, né, olhando para o tempo, para a paisagem. E aí eu disse, olha, doutor, vamos aqui fazer um teste. Aí eu desci com os policiais federais, aí disse, pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui num patrulhamento atrás de membros perigosos.
pessoas que cometem crimes graves. E o ideal é que vocês entrem aí para casa, até para facilitar a nossa atuação, porque vocês aqui na calçada, às vezes pode ser até um desses bandidos, né, camuflados, infiltrar no meio de vocês, e a gente não pode. Mas, doutor, o que é e tal? Eles pensando, né, que era assaltante, traficante, estuprador. Eu disse, não, mas eu não posso entrar em detalhes, mas são pessoas extremamente perigosas. Os crimes que eles praticam são graves. Ah, tá bom, depois de muita resistência, todo mundo foi entrando, foi entrando. Aí, perfeitamente, entrou todo mundo. Aí nós saímos da localidade, deu assim uns 10 minutos, eu disse, vamos voltar lá de novo agora. Quando voltou, estava todo mundo na calçada novamente, esperando o cometa Halley, né? Todo mundo sabe que é o cometa Halley que passa no sábado para domingo da eleição. Então, isso, infelizmente, é uma realidade e o eleitor não contribui. Mas a gente precisa, né, fazer o nosso papel e criar uma cultura cívica, né? Criar uma cultura de, pelo menos, ética e de tentativa aí de formação de novos cidadãos que não sejam tão viciados como os antigos. Eu sei que as pessoas que já estão no contexto da vida eleitoral há um tempo têm essa cultura, têm essa tradição e é muito difícil da gente arrancar. Mas vamos em frente, né? A gente não pode entregar aí o jogo de véspera. Pois é, meu amigo. E vamos então para as condutas vedadas, né, que a gente falava. Pois é, nas condutas vedadas nós temos alguns comportamentos interessantes e que merecem, de fato, a atenção. Vou começar pelos que vão incidir a partir de... Hoje é 13, né? É a partir... Ou é 14, Sandra? Eu estou tão off. Hoje é 14. Hoje é 14, amanhã, meus amigos. A partir de amanhã, nós Olha, temos aí condutas vedadas que estão efetivamente proibidas e que vocês podem fiscalizar facilmente. Número 1, artigo 77 da Lei das Eleições, segundo o qual é proibido qualquer agente público que seja pré-candidato comparecer à inauguração de obra pública, né? Na verdade, os gestores têm um grande tesão, me perdoem a palavra, mas eu não consigo encontrar outra que melhor enquadre, é um tesão, é uma tara, uma necessidade de fazer inauguração de obra pública no ano eleitoral, principalmente ali nos 3 meses. Não à toa o legislador proibiu. E fazer inauguração 3 meses antes é efetivamente conduta vedada que sujeita o indivíduo à cassação do registro ou do mandato. Outra conduta vedada, artigo 73, inciso 6º, a linha B, segundo o qual, nos 3 meses, portanto, a partir de amanhã, não pode ter publicidade institucional, não pode ter aquelas matérias da prefeitura dizendo, vai ter a caravana de não sei o que, da escola, não sei o que, não pode. Vai ter a distribuição de leite, não pode. O único tipo de publicidade institucional que está autorizada a partir de amanhã e por força da emenda constitucional 107/2020 é aquelas que sejam relacionadas com o coronavírus. Então, pode todo dia o município fazer publicidade, dizendo, boletim epidemiológico, tantos casos, tantas mortes, tantas curas, continue em casa, use máscara, isolamento social, a vacina está assim, chegou a vacina da China, chegou a vacina da Rússia, não sei quem descobriu a vacina da Rússia é fake, a vacina da China é fake. Matérias que tragam informação que sejam relevantes para a questão do coronavírus. E perceba. Isso é importante, viu, Igor? Porque, por exemplo, aqui em Aracaju, me parece, algumas páginas de órgãos, como o SMTT, por exemplo, não é a partir de amanhã não, já, desde ontem que já estava a página dizendo que por força da normatização eleitoral, a página está suspensa até passar o processo eleitoral. Exato. Então já se percebe a gravidade da violação dessas normas, pois não? Exatamente. E aí, essa é a consequência. A consequência é exatamente essa que o Sandro disse. Se só pode falar do coronavírus, as demais postagens estão interditadas, inclusive as anteriores. De modo que o fato tem que haver uma interdição total da publicidade institucional, sob pena de caracterização da conduta vedada. E não é só no site, é importante dizer. É toda e qualquer publicidade.
é placa de obra, é faixa, é cartaz, entendeu? É A geral. partir do dia 15, não é A isso? partir de amanhã. Então, rodou hoje meia-noite, um segundo, já pode pegar provas nos sites das prefeituras, né? Então hoje eu vou Exatamente. dormir meia-noite e meia. Eu vou Aí, dar uma visitada aí no site da prefeitura, né, que eu trabalho, né? tome Enfim. print, tome, né, Ctrl C, Ctrl V, copia a URL, né, e aí filma, né, que esse povo é... Enquanto até você está falando aqui, eu vou acessar o site para ver o que Aí, eles já fizeram. Né? Mas enquanto isso, vai falando aí das condutas claro. vedadas. Aí a Bárbara até perguntou aqui, professor, o que não pode constar nesse boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura? Veja, o que não pode constar em nenhuma hipótese é alusão ao gestor de plantão, é enaltecimento ao gestor de plantão, é todo e qualquer comportamento que represente tom de pessoalidade. Encare a publicidade do coronavírus como uma publicidade institucional ordinária. Portanto, ela está sujeita aos ditames do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que diz que não pode haver promoção pessoal de agente, que o objetivo é trazer caráter informativo, educação e de orientação social. Então, eu não posso dizer, exaurir, tudo que pode ou não pode, mas eu posso dizer situações que ficam fáceis de você determinar. O prefeito está lá dizendo, o município adquiriu tantos respiradores. A priori, eu não vejo nenhuma ilegalidade se ele não faz desse boletim epidemiológico diário uma plataforma de pessoalização da sua ação. Porque as pessoas confundem a figura do prefeito com o município. A despeito do prefeito ser o gestor, ele não é o município. Ele não tem que estar ali aparecendo o tempo todo. Até porque, será que ele aparecia no ano pré-eleitoral, tanto assim na publicidade institucional? Eu costumo dizer muito para os promotores. Um dado objetivo de mensuração exatamente do dolo e do aproveitamento eleitoral é fazer uma comparação. Quantas vezes o prefeito apareceu na publicidade no ano anterior à eleição? Quantas vezes ele apareceu já em 2020? Você, quando faz um estudo estatístico e faz quadros, você mostra a desproporção e a finalidade desviada. A Priscio, se eu que ler, perguntou, pode a prefeitura informar que comprou medicamentos para o combate ao corona? Pode, sem sombra de dúvidas. Pode informar. Não tem nenhum problema. E Olha aí, aqui, viu, Igor? Eu estou aqui olhando o site da referida prefeitura, né? Parece que ouviram você, só tem boletim Covid, boletim Covid, aí, boletim Covid. Mas vou dar uma olhada melhor, né? Porque essa questão da pessoalidade que você falou é importante. Já estava havendo algumas violações isoladas desse princípio, né? Porque imagine que determinado prefeito, por exemplo, seja pastor, né? E aí bota lá na propaganda institucional do município que o prefeito, o pastor Joãozinho, né, distribuiu cestas. Isso, independente de eleitoral, já é violação do princípio da impessoalidade e pode caracterizar a improbidade. Né? O que a gente está observando aqui, que você está ressaltando, é que a partir de amanhã isso é mais grave ainda. Né? exatamente. E quando o indivíduo, percebam que o fato dele usar a publicidade institucional amanhã é uma conduta vedada. O fato dele fazer o uso promocional a favor da sua pessoa, daquela ação estatal, é outra conduta vedada. É artigo 73, inciso 4. Ou seja, o cara já incide em duas condutas vedadas. Potencialmente, ele vai poder perder o cargo dele, o registro, o mandato, se ele for vitorioso, já por conta disso. Por isso que é importante o acompanhamento. E quando eu digo que é importante o acompanhamento, é porque às vezes o cara faz uma coisa, o cara posta, e aí tem uma repercussão muito grande, e o cara vai e apaga. Isso já aconteceu muito comigo. Por isso que eu digo, é o princípio da oportunidade. Você tem que ter ali meio que um ritual, olhar todo dia. Verificou, já bate o print, já copia o URL. E isso é importante, porque quem está falando com estudantes e até com operadores que vão atuar aí, né? A resolução que trata da propaganda eleitoral, ela coloca como um dos requisitos para que a representação de propaganda seja conhecida, que se junte lá o URL, o endereço completo, né, daquela informação da rede social. Então, isso que Igor está falando é muito importante.
a gente tem que registrar, né, a URL, a data, tem que fazer de forma que depois possa se verificar a autenticidade, né, e a credibilidade daquela informação que está sendo juntada. Isso é importantíssimo. Exatamente. Então, as principais, meus amigos, seriam essas que incidem a partir de amanhã. Mas vocês precisam também ficar atentos aí àqueles comportamentos, eventualmente, que são praticados de coação sobre servidores contratados temporários, sobre Sim. cargos comissionados, qualquer tipo de ação do gestor de plantão, ou mesmo do seu superior hierárquico, que fica, né, constrangendo a pessoa, diz, você vai lá para o comício, você vai para a carreata, você bote lá o número do prefeito no seu Facebook, no seu Instagram. Tudo isso pode caracterizar o crime do artigo 300 do Código Eleitoral, ou, na melhor das hipóteses, ou pior, dependendo do ponto de vista da pessoa, o crime de constrangimento ilegal, sem prejuízo, né, do ilícito de abuso de poder político, que também sujeita o indivíduo à cassação do registro ou do mandato, tá bom? Vocês também precisam ficar antenados aí, e não posso deixar de falar isso numa live voltar para a população. Nós, principalmente leigos, tem a dimensão de que para caçar um prefeito precisa de interceptação telefônica, precisa de busca e apreensão, precisa de quebra de sigilo telemático, precisa disso, daquilo. E aí, isso não é verdade. A coisa mais fácil do mundo é caçar um prefeito. Vocês podem achar que eu estou ficando doido, mas não é. Leiam depois o artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74. Repetindo, artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74. Esse crime eleitoral tem pena única de cassação do registro do mandato, que significa dizer que, se o gestor candidato for flagrado usando qualquer veículo ou embarcação oficial 90 dias antes da eleição, isso tem pena de cassação do registro ou do mandato. Ou seja, a partir de amanhã também isso, né? Exatamente. Viram como é fácil caçar o mandato de um prefeito? Vai ter comício, vai ter carreata. Viu o prefeito fazendo ato político, bate foto dentro do carro, bate foto da placa, faz um ofíciozinho para a prefeitura com base na lei de acesso à informação, pede a lista dos veículos oficiais, contratados, locados. Quando você receber, você faz o batimento, só manda para o promotor, que aí fica tudo certo. Prova pré-constituída para cassação, não precisa de mais nada. Mais né? nada. Só quero abrir um parênteses aqui, Igor, não posso deixar de fazê-lo, saudar aqui o nosso diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Eduardo Matos, que nos acompanha aí, e é um parceiro fundamental meu aí, né, nos cursos que a gente tem dado na escola e nessa nova geração, né, de cursos online, né? Tanto que os cursos que você está dando para a gente é um curso online, né? Então a gente está especializando em fazer esses webinários e, a despeito da situação conjuntural, né, continuamos provendo aí o conhecimento tanto para os membros e servidores, como também divulgando para a sociedade em geral, que é o caso aqui do MP Acadêmico. Saudar também nossa colega, doutora Maria Helena, que é secretária-geral do Ministério Público e é frequentadora assídua aqui do MP Acadêmico. Né, Heleninha, um beijo. Então, como você também aqui está, né? Doutor Rafael, lá do Conselho Nacional, mandando um abraço para o senhor. Rafael é promotor aqui de Sergipe e está lá no Conselho Nacional do Ministério Público. É isso, meu amigo. Então, desse detalhe aí do carro é importantíssimo, né? E aí daí eu já pego um outro gancho. O uso de bens públicos para fins eleitorais. Como é que está isso? Pois é, o artigo 73, inciso 1, ele veda taxativamente o uso de bens móveis e imóveis próprios, locados, cedidos para fins eleitorais. Nós temos algumas exceções, é verdade, mas a priori usou bem público para fins de campanha, para fins pré-eleitorais, é conduta vedada, sujeito o indivíduo à cassação do registro ou do mandato. As exceções, a mais conhecida de todas é
exatamente a cessão de prédios públicos para a realização de convenções partidárias. Via de regra acontecem aí nos ginásios municipais ou mesmo nos edifícios das câmaras municipais. Porém, vocês precisam ficar atentos porque com a questão da pandemia, nós podemos ter aí uma situação inusitada que não está contemplada na lei, é uma interpretação exatamente conjuntural, que a gente até colocou aí no livro sobre a nova campanha eleitoral, que diz respeito às convenções virtuais. Vejam, se eu posso usar o prédio público para realizar a convenção tradicional, e se agora está autorizada a realização de convenção virtual, me parece razoável que os partidos possam solicitar a sessão de computador, a sessão da área de informática de uma determinada prefeitura, da internet, para que possam realizar exatamente as convenções virtuais. Isso está na lei? Não, isso não está na lei. Mas isso é uma interpretação decorrente exatamente da autorização para a realização de convenções virtuais, tá bom? É um detalhe que pode ser um foco de muita polêmica nas eleições de 2020, tá bom? E ainda na questão do uso de bens públicos, eu faço questão de frisar um artigo também pouco conhecido, que é o artigo 37, parágrafo 3º da Lei das Eleições, que diz que nas dependências do Poder Legislativo só pode ser praticado um tipo de ato eleitoral, que é a propaganda eleitoral, isso desde que exista um ato normativo, uma resolução da mesa diretora autorizando. Então, aquela postura, muitas vezes, tradicional, de usar o gabinete do vereador, o gabinete do deputado, para deixar as fichinhas de filiação partidária lá do partido que ele é vinculado, é crime eleitoral, é conduta vedada e não pode, tá bom? E o Joaquim Filho, doutor Igor, meu eterno professor, o Joaquim é vice-prefeito aqui da cidade, a gente participou de um grupo aí em comum, Luiz Feitosa estou comigo, rapaz, tem que ver a foto dele, de cabeça assim, não estou lembrando não, é tanta gente. Pois é, né? E deve ter um tempinho também, né? Mas... Ah, que é isso, eu me formei em 2015, rapaz, eu sou novo. Ah, tá, então isso é importante, Eu né? sou a cara de velho, mas eu sou novo. Muito bem, a Suzy está dizendo aqui que tem livros autografados seus, ó, já tem uma coleção aí. Deixa eu te perguntar, Igor, a gente está falando aí de usos de bem público, né? E é interessante que no eleitoral essa acepção bem pública ela pode ser estendida para lugares que a gente acha que não são públicos, né? Como, por exemplo, igrejas, né? Então, fale um pouquinho sobre isso. Vejam, meus amigos, o artigo 37, parágrafo 4º da Lei das Eleições equipara a bens públicos para fins de propaganda bens que são privados. Então, não pode acontecer propaganda eleitoral em bares, em igrejas, em cinemas, em praias, em clubes de futebol. Em clubes de futebol porque o clube de futebol não pode financiar a política. Então, percebam que isso é importantíssimo. Está muito na moda e a discussão do abuso de poder religioso, e é uma discussão meio que inócua, e eu digo inócua porque a luta, a briga eu vou enquadrar como abuso de poder religioso como sendo uma decorrência do abuso de autoridade. Mas, independente disso, o uso da estrutura de uma igreja para fins eleitorais, ela é vedada desde sempre. Está na lei eleitoral. Igreja não pode doar para qualquer partido ou candidato. Igreja não pode trabalhar efetivamente para uma candidatura, uma coligação. O candidato do pastor, o ungido lá, né, a representação divina lá da igreja, né, que escolhe aquele indivíduo, não pode estar fazendo oba-oba no palco, na hora do culto, antes do culto, depois do culto, ou antes da missa, depois da missa, né, para não ser preconceituoso, porque padre faz isso, pastor faz isso, o banda faz isso, espírita faz isso, todo segmento religioso faz isso, isso não é algo específico da igreja evangélica, né? Há um preconceito muito grande nesse ponto, mas
todas fazem, é porque a igreja evangélica ela expõe mais, principalmente por conta aí desses programas televisivos e também porque, de fato, há alguns pastores que, infelizmente, muitas vezes excedem aí o justo paga pelo pecador. Mas ambiente religioso, seja ele qual for, não pode ocorrer propaganda eleitoral. Se acontecer, é ilegal. Se houver uso da estrutura pública, isso vai ser configurado como abuso de poder econômico, por exemplo. A pergunta, a Monique, criticar um político sem apoiar outro pode? Você está perguntando à igreja? Ó, eu acho que as pessoas não vão para a igreja para discutir política, né? As pessoas vão para a igreja, para a missa, para o culto, para o terreiro da macumba, para o, sei lá, um encontro espírita, vai lá para tentar a conexão com o metafísico, com Deus, com a coisa que as pessoas acreditam, e não é o ambiente que me parece propício para estar discutindo política. Exatamente por isso que a legislação proíbe. Aliás, a história, ela é, como é que eu vou dizer, pedagógica. Né? A gente já tem provas concretas de que a junção de política com o Estado não é uma junção salutar para ninguém. Na E verdade, por isso que o Brasil é um Estado laico, leigo, pela Constituição Federal. pela Deveria ser, pelo Constituição, menos, né? pela Constituição, infelizmente o que a gente vê aí, não é de hoje, a longa data, né? Essa relação imbricada. Ó, eu não sou ateu, meus amigos, eu acredito em Deus, sou católico, mas a gente tem que seguir as regras do jogo. Eu não boto na minha promotoria um crucifixo, eu não encho de coisa lá religiosa, porque o Estado é laico. E eu como promotor, eu sou o Estado. Eu tenho que ser exatamente não. Eu posso estar recebendo um banda, um ateu, um macumbeiro, um evangélico, qualquer coisa. Enfim. Com certeza. Você vê, né? Quando as lives são boas, eu costumo dizer que sempre o tempo voa. A gente está cansado, né? Porque foi um curso de 2 horas aí à tarde de eleitoral, dentro de um pacote de 20 horas. Mas mesmo assim, Igor, com toda a disposição dele, né? Fez a live aí, passar rápido. A gente só tem mais ou menos 3 minutos para concluir. Então eu aproveito aqui para passar para Igor para as palavras finais e depois a gente faz o fechamento com a palavra. Beleza, meus amigos. É importantíssimo que todos vocês aí que têm interesse num país melhor, nas eleições limpas, que efetivamente trabalhem em cooperação com o Ministério Público. O Ministério Público precisa da sociedade para tomar conhecimento dos ilícitos. Percebam que a mudança na vida das pessoas, via de regra, acontece no município. São 5.570 municípios aí no nosso Brasil, que eu costumo dizer que, via de regra, são 5.570, né, ambientes propícios para o desvio do dinheiro público, mas que se nós, todos nós, pessoas de bem, interessadas em mudarmos a história do nosso país, nos unirmos e fizermos uma ação conjunta, isso pode mudar. Mas só depende de vocês no dia 15 de novembro. Então, façam a parte de vocês, que o Ministério Público certamente vai fazer a deles. Um grande abraço, agradeço aí o Sandro pelo convite, estamos sempre à disposição. Ok, eu agradecer primeiramente, né, ao doutor Igor Pinheiro por ter aceito esse convite, né, apresentado essa live maravilhosa aí, mostrando para a sociedade como é importante que a gente fique atualizado das questões eleitorais e também o papel dos operadores, principalmente do Ministério Público, que é fundamental para a defesa do sistema jurídico, né, como um todo, e que atua na eleição como um importante fator de diferenciamento em relação ao pleito, essas questões conjunturais da pandemia, entre outras. Quero aí agradecer a todos os colegas que participaram, vi Carla Rocha, vi Silvia, vi Maria Rita, né, entre outros, e quero agradecer também aos estudantes que participaram, que são os nossos parceiros fundamentais, que o MP acadêmico, ele visa, na verdade, esse contato com os estudantes do Estado como um todo. E a gente gosta exatamente de ver o resultado dessa receptividade. Então, obrigado a todos, boa noite. Obrigado, doutor Igor, novamente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Rafael, um abraço, tudo de bom. Esqueci de mandar saudações para você. Tudo de bom.